Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre poemas. Objetivos: reconhecer aspectos da poesia do início do século XX, interpretar alguns poemas de acordo com as condições de produção literária do período, revisar o funcionamento de figuras de linguagem na poesia. Como será que você imagina o início da poesia no século XX? Vamos lembrar um pouquinho assim, quais são os fatos históricos? Chegamos à era da velocidade e alguns poetas diziam: queremos luz, ar, aeroplano, eletricidade. Então é nesse contexto que essa poesia está sendo escrita, está sendo criada. Rompendo as barreiras com quem? Com os poetas parnasianos, que tinham a fita métrica na mão e faziam a poesia sobre medida. Chegamos à inovação, a poesia de verso livre, a poesia de versos brancos, a poesia modernista. Então essas hipóteses vocês podem levantar numa nuvem, assim como eu estou fazendo aqui com vocês. Acesse o mentimeter.com e cada um escreve o que se lembra dos estudos em várias matérias do século XX. O que será que teve de diferente o século XX? Você já fez atividade na nuvem? Apresento para vocês, meus caros estudantes, o Manifesto Pau-Brasil. Um trecho, um fragmento. Então, esse tipo de texto diz o seguinte para nós: a poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sobre o azul cabralino, são fatos estéticos. O carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil, Wagner submerge antes os cordões de Botafogo. Bárbaro e nosso, a formação étnica rica, riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. Toda a história bandeirante e a história comercial do Brasil. O lado doutor, o lado citações, o lado autores conhecidos comovente. Rui Barbosa, uma cartola na Senegâmbia. Tudo revertendo em riqueza. A riqueza dos bailes e das frases feitas. Falar difícil? O lado doutor, fatalidade do primeiro branco aportado e dominando politicamente as selvas selvagens. O bacharel, não podemos deixar de ser doutores. Doutores! País de dores anônimas e doutores anônimos. O império foi assim, eruditamos tudo. Há nunca exportação de poesia. Então, está disponível aqui na ufrgs.com, né, na página do autor. Percebeu que esse texto tem um tom mais exaltado? Por isso o nome manifesto, vem de manifestar. Ó. Na questão 1, eu te peço, a partir de uma primeira lida no texto, quais as suas impressões? Registre em até 5 linhas, comentando o tema, a forma com que esse texto está escrito e sua compreensão. Na questão 2, a proposta é: o Manifesto Pau-Brasil é um dos textos inaugurais do movimento modernista. Qual é a forte crítica presente neste fragmento do Pau-Brasil? Olha aqui, ó. O começo do texto, a poesia exibe os fatos. Os casebres de açafrão, de ocre, nos verdes da favela, sobre o azul cabralino, são fatos estéticos. Então, pense um pouco sobre essas críticas. Faz aí, que eu volto daqui a pouco conferir contigo.
Olá! Você deve ter percebido que a gente projetou o texto também para você ter um parâmetro aí para poder ficar fazendo a questão, não percebeu? Boa! Então vamos à questão 1, o gabarito. Pedi que você registrasse em até 5 linhas, comentando o tema e a forma do texto, como ele está escrito. Então, apesar de ser uma resposta pessoal, eu queria que você reconhecesse que o tema, fazer a poesia, e a linguagem telegráfica do texto, olha aqui, ó. A poesia está nos fatos, o carnaval, o vatapá, ele vai telegrafando nuances, né, de como aconteceria. E também aqui, ó, ele vai dando o tom erudito do texto, né, ele vai contra a erudição. Então, na 2, quando eu te pergunto assim, o Manifesto para o Brasil é um dos textos inaugurais, qual é a crítica? Nós percebemos que a crítica exagerada é o quê? Na erudição, afirmando que a poesia está no simples, no cotidiano, na cultura brasileira, né? Então aí vai também um pouco já da crítica que eles faziam aos poetas parnasianos, que era a vertente, né, a escola literária anterior. Esse texto lido é um trecho do Manifesto para o Brasil, escrito por Oswald de Andrade, está aqui o Oswald, em 1924. Como trata-se de um manifesto, é um texto que ele norteia o trabalho do próprio autor e de outros escritores do período. Esse período ficou conhecido no Brasil com o nome de modernismo e recebeu forte influência das chamadas vanguardas europeias. Nas aulas de arte e educação, você já deve ter visto algumas dessas vanguardas. Vamos ver? Olha que bacana! Então, nós temos aqui algumas vanguardas. O futurismo, a velocidade, o expresso, o cubismo, né? A geometria, a desconstrução, o dadaísmo, que é o niilismo, né? Do senso do absurdo, o surrealismo, que é a utopia, o imaginário, o onírico, e o expressionismo, né? Do trágico. Então, você já deve ter visto várias obras de arte que refletem essas influências das vanguardas. Mas no texto, como essas influências ocorreram? Exatamente, também ocorreram de maneira não tão notória como num quadro, mas você percebe estas influências, por exemplo, no poema dadaísta. Por exemplo, em vários outros autores aqui, que convergeram para isso. E isso foi mostrado onde, você poderia me perguntar? Olha que bacana o nosso cartaz. No Teatro Municipal. Atente para a escrita da palavra teatro e a época. Estamos no início do século. Então, no Teatro Municipal de São Paulo, né, ficou conhecida a famosa Semana de 22. E qual era o objetivo dessa Semana de 22? Eles estavam apresentando as novas tendências. Então, marcou oficialmente o início do modernismo brasileiro. Reuniu diversas apresentações artísticas, musicais, recitais, poesias e exposições. A famosa música Trenzinho Caipira, por exemplo, foi apresentada nesse dia. A atividade 2, nós vamos para o nosso objeto de estudo, que é o poema. Apresento a vocês Erro de Português de Oswald de Andrade. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Aproveita agora, forme uma dupla com alguém, com um colega, use sua rede social, seu equipamento de mensagem e responda a essas questões. Quais características mais chamam a atenção nesse poema? Preenchendo as lacunas, então, ó. Forma, linguagem, assunto, tema. Faz aí, estou te aguardando aqui.
Voltei, claro que voltei. Conferi contigo o gabarito, vamos embora. Então, o que você entendeu? Forma, versos livres, olha aqui, ó, versos totalmente livres. Que mais? A linguagem coloquial, informal, ó, de uma bruta chuva, né? Mais informal, mais coloquial que isso. Fatos cotidianos, fato histórico, descobrimento do Brasil. Então, o tema, né? Ó, ele começa falando da bruta chuva e acaba no descobrimento do Brasil. Importante lembrar que o modernismo é uma escola literária estudada de que maneira? Sistematizada. Visto que as tendências contemporâneas e o momento que vivemos hoje, o pós-modernismo, ainda estão acontecendo. Então, iniciou-se na semana de 22, a famosa Semana de Arte Moderna, né, em São Paulo, e vai até meados de 1960 e 1980. Hoje, nossa época é o pós-modernismo. Condições de produção da poesia modernista. Vamos olhar no detalhe aqui com a prof. Quebra de valores artísticos do passado, acompanhando o quê? Mudanças históricas, sociais, políticas econômicas, né? Principal ruptura foi com os parnasianos. Economia política do café com leite entre São Paulo e Minas, né? Acelerada a transformação nos principais centros urbanos, então o crescimento, né? O processo industrial, fortalecimento da burguesia. E São Paulo, mudanças decorrentes do processo industrial no século XX. Aumento expressivo de imigrantes europeus, isso vai se refletir também. Atividade 3, só para os seus olhos, não, para fazer também, vamos lá? Ódio ao burguês, Mário de Andrade. Eu insulto o burguês níquel, o burguês. A digestão bem feita de São Paulo. O homem curva, o homem nádegas. O homem, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso, pouco a pouco. Mais uma vez te peço, forme uma dupla. Responda as questões propostas aqui. Já volto, conferir contigo. Claro que você estava fazendo atividade, né? Eu sei que você estava e agora a gente vai conferir. Vem comigo. Como que ficou? As características do poema. Versos livres, ó. Totalmente. Segunda, a linguagem coloquial, informal. Já estamos vendo que é uma grande característica da poesia modernista. E o assunto, o tema? Fato histórico, progresso de São Paulo, imigração. Ó, ele fala aqui, ó, italiano, brasileiro, francês. Percebeu? Atividade 4,
eu peço para você analisar comigo um ícone da nossa poesia. Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. Lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Em Passárgada, sim, é outra civilização. Estes versos eternizaram Manuel Bandeira. E selecionei um trecho para a atividade. Olha que bacana. Vou-me embora para Passárgada, vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Passárgada é um lugar utópico, né? Um lugar imaginário. Então agora pense sobre o significado de Passárgada do poema. E qual a figura de linguagem que o poeta usou? Faz aí, volto já já. Voltamos, vamos para Passárgada. Então eu tenho aqui, ó, vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei, tem a mulher que eu quero na cama que escolherei. O que significa Passárgada no poema? Um lugar de refúgio, onde ele será completamente feliz, né? Então esse ideal de felicidade. E qual a figura de linguagem que o poeta usou? Ah, exatamente, a metáfora, usando a metáfora. Perceba que a poesia modernista, ela é assim, com figuras de linguagem, com lugares utópicos, é uma poesia mais leve, boa de se ler. Figuras de linguagem. A linguagem figurada, ela refere-se ao sentido o quê? Conotativo da palavra. Então, eu tenho conotação e denotação. Conotação, turma, sentido figurado. Denotação, sentido próprio. Lembrado isso, as figuras de linguagem mais recorrentes são a metáfora, aquela aproximação, né? A metonímia, a hipérbole, a antítese, o paradoxo, a literação, a assonância e a anáfora. Sugiro que você, inclusive, dê uma revisadinha nessas figuras para entender melhor os poemas, claro! O que aprendemos? A poesia modernista do século XX, do início do século XX, as características dessa poesia, as condições históricas de produção, o movimento modernista surgindo. E a metáfora como importante figura dessa poesia. Vimos também as características das vanguardas europeias, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo. Nesse vídeo falamos sobre poema. Espero que você tenha gostado e até breve.